Depois de Jesus sair de Cafarnaum, atravessar o mar da Galiléia com os discípulos, onde ocorreu a tempestade que foi acalmada, e os discípulos exclamaram: Quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, e foram ao seu encontro dois endemoniados, vindos de sepulcros. Os endemoniados eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus disse: Vão. Os demônios saíram dos gadarenos e entraram nos porcos. A manada de porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e então morreu na água. Os cuidadores dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo. A cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Então Jesus chegou com os discípulos a este outro lado, a região dos Gadarenos, e existiam esses dois endemoniados, né, que eram tão violentos que não aquele caminho. Eram pessoas que bloqueavam o caminho e provavelmente afetavam negativamente a vida da comunidade que estava ali perto, viajantes que passavam pelo local, porque ninguém podia passar por ali. E vendo Jesus, eles chegaram e gritaram: O que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Então você vê que os próprios demônios que estavam tomando o corpo desses homens estavam reconhecendo Jesus como filho de Deus. E Jesus ia expulsá-los. Então eles pediram, se forem expulsos, para mandar entrar naquela manada de porcos. Para onde vai um demônio quando Jesus expulsa? Né? Eu não sei dizer. E não sei explicar, nesse caso, o porquê da manada de porcos. Mas entenda que a partir do momento que Jesus diz vão, e eles entram, eles saem dessas pessoas, então esses homens são libertados, e os demônios entram nos porcos, a manada se atira no precipício abaixo, em direção ao lago, e então morre na água, ou seja, os porcos se suicidam, esses porcos que estão endemoniados agora. E os cuidadores dos porcos que viram isso, fugiram, contaram tudo para a cidade, e a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram por causa do que aconteceu com os porcos, suplicaram a ele que saísse do território deles. Ou seja, a gente vê também um parâmetro de que, embora aqueles homens tivessem sido libertos, homens que provavelmente estavam incomodando a vida da comunidade, do caminhar, não importava para a cidade o fato desses homens estarem libertos e agora não mais incomodarem, né? Que o fato de terem perdido os porcos era algo tão calamitoso que pediram para Jesus ir embora, né? Olha, você libertou esses homens, mas perdemos os porcos. Não, os porcos. Então é interessante como a cidade, diante da vista de um milagre de libertação de pessoas, estava obviamente assustada com a perda de porcos, né? Existem talvez nuances nesse texto que eu ainda não compreendi, mas Jesus se retirou, né? Ele foi embora como as pessoas pediu, Jesus é gentil. E a coisa que mais importa aqui é que esses endemoniados foram libertos, né? Então Jesus atravessa o mar da Galileia, ele faz toda uma jornada em meio à tempestade que foi acalmada para libertar pessoas, porque essa é a mensagem de salvação de Jesus, né? E embora a comunidade às vezes se assuste com a renovação de vida das pessoas, né, ou com as consequências disso, essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que prezar na vida, a libertação e a salvação de pessoas. Porque diante da vida, nós podemos às vezes ficar entre ajudar uma pessoa ou economizar recursos, né? Eu estou agora tentando equiparar pessoas e porcos, né? Porque os porcos, a questão da posse dos porcos pode se equiparar também a eu ter um dinheiro no bolso, né? E eu não querer ajudar uma pessoa que está passando fome, né? Eu de repente poder ver uma pessoa que não tem educação e não querer pagar um curso para ela, né? Eu não necessariamente estou dizendo
que você está sendo uma pessoa egoísta. Mas entenda que se eu vejo ou vislumbro a libertação de uma pessoa da fome, a libertação de uma pessoa da ignorância, naquela questão de ter um curso e poder aplicar esse curso num trabalho, a libertação de repente essa pessoa está desempregada e eu poder dentro da minha empresa prover a ela, mesmo que no início seja de coração, até que ela prove o seu valor, né? E ou qualquer outra forma em que eu possa aplicar com os meus recursos na vida de outras pessoas, veja que todas as vezes que eu digo não, só para manter para mim, só porque eu não quero ter o gasto, eu estou salvando os porcos. E eu limito aquela pessoa a um estado de escravidão. Você consegue ter um vislumbre disso quando a gente pensa em pessoas que estão em estado de droga, né, de vício extremo, como na Cracolândia, e entre todas as outras Cracolândias e estados de vício que existem nas cidades, né, que são estados de escravidão. Nós, como os cristãos, sabemos que a oração funciona. Então, será que estamos dispostos a ir e conhecer essas pessoas, orar por essas pessoas, trabalhar em favor da libertação dessas pessoas, orando para que Jesus as liberte? Eu, no meu testemunho, comentei aqui no canal, né, tá no meu testemunho, na playlist de testemunho, que Jesus me libertou das drogas e da depressão, né? Eu passei 15 anos nas drogas, deprimido, eu tinha depressão aguda e usava droga como anestésico, fiquei viciado e foi preciso eu orar para Jesus e eu recebi um toque no peito e fui curado da depressão, da droga. Depois de eu orar para Jesus de joelhos, Jesus me curou, literalmente. Eu tive um encontro com Jesus e nunca mais eu acordei triste, nunca mais eu tive sequer vontade de usar drogas, nunca mais aconteceu nada. E tenho me dedicado à vida com Jesus. Então, a gente trabalha às vezes por testemunhos assim. Então, quais são os porcos que nós estamos salvando na nossa vida em detrimento de pessoas? E não é nem no sentido de a gente ter uma pessoa necessitada dentro da nossa família, que isso seria essencial a gente fazer. Mas a gente simplesmente ter a consciência que na nossa sociedade, no mundo que vivemos, existem pessoas em estado de escravidão. Jesus saiu de Cafarnaum, orientou os discípulos a atravessarem o mar, atravessaram o mar da Galileia e foi até os Gadarenos, fez este milagre e foi embora. Ele atravessou o mar, fez este milagre e foi embora. Jesus atravessou o mar para que estes dois homens fossem libertos. E qual é o mar que nós não atravessamos para libertar pessoas? Libertar pessoas pode, de repente, ser um aconselhamento, um encaminhamento a uma pessoa dessa a um centro de reabilitação. Pode ser orar, levar a mensagem de esperança, porque Jesus cura. E conforme a nossa fé, conforme a fé da pessoa, se a gente impõe as mãos e pede a Jesus que cure, que derrame do Espírito Santo, Jesus há de curar essas pessoas. Eu sou testemunha viva disso. Isso aconteceu comigo, isso eu vejo acontecer com outras pessoas. E o que nos bloqueia? Será que é a falta de fé? Não, se a gente tem fé, será que é falta de vontade? Mas se não é falta de vontade e não é falta de fé, é falta de quê? E é um convite à reflexão de que esse convite a ir libertar pessoas, libertar cativos, né, que Jesus liberta, ela pode ser também na questão de libertar uma pessoa da ignorância, quando a gente paga um cursinho para ela poder trabalhar e se manter. Existem várias outras formas. É uma questão de refletirmos, né, quais são os porcos que estamos mantendo nas nossas vidas e quais os mares que estamos dispostos a atravessar para libertar às vezes desconhecidos. Porque esse é o chamado. Não é viver só para a gente, nem só para nossa família. O chamado é amar o próximo. E ele conta, lembra a história do bom samaritano? Esse bom samaritano era um desconhecido em relação ao cara que sofreu o atentado. É um convite à reflexão. Quais são os mares que estamos dispostos a alcançar para libertar pessoas?